Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Há pessoas que não apenas estudam o ser humano, elas o escutam. Escutam o silêncio entre as palavras, as pausas que dizem mais do que as frases e as dores que pedem para serem compreendidas. Num tempo em que pensar se tornou rápido e raso, ele nos convida a refletir com alma, com calma, a mergulhar no mistério que somos. O Almas Peregrinas de hoje recebe Manuel Tomás Carneiro, psicanalista, criador de conteúdo e estudioso do pensamento humano. Um homem que acredita que pensar é um ato de liberdade e espiritualidade. E que entender a si mesmo é o primeiro passo para entender o outro. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Já que vocês sempre perguntam de onde são nossas roupas, a gente resolveu trazer essa dica para vocês. Hoje estamos vestindo New Match, a nossa nova parceira que a gente adora. Tudo versátil, confortável e estiloso ao mesmo tempo. E vocês também encontram os looks no link da descrição. Manuel, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença. Eu também. Feliz e grato, porque eu acho que um convite sempre representa um pouco a memória da minha fala, que se espalha. Isso é muito importante para mim, né? Deixar esse rastro do meu pensamento, da minha vocação na Terra, até o último suspiro. A gente que agradece você ter aceitado o convite. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada, Manuel, pela sua abertura, pela sua Amém. disponibilidade por estar aqui. Obrigado. Manuel, você fala que todo mundo pensa, mas pensar bem é diferente. É. Explica pra gente um pouco o que era esse pensar bem. É porque nós todos nascemos com a vocação de pensar. É um letreiro permanente na nossa mente, né? Enquanto nós estamos falando aqui, tem pensamentos paralelos, você pensa no que tem que fazer, no que deixou de fazer, apesar de estar aqui. Só que nós não temos uma educação que nos leva às premissas certas de como funciona o ser humano, né? O que é o amor, por exemplo? Para muitos, o amor é uma entidade espiritual. O amor vem de uma razão. Ou você ama, por exemplo, o que você gostaria de ser, que é o amor admirativo, né? Então, aquela pessoa representa um pouco a sua aspiração de ser. Ou você ama o igual, o amor narcísico, no bom sentido, que é você continuar sendo, porque a partir do momento que o outro é o que você quer e é também, você se obriga a essa continuidade de si mesmo, né? Então, o amor é uma busca que nos põe em busca. Se você não sabe as razões do amar, você não sabe recriar o amor. Por exemplo, você começa a ter uma relação em que o outro é uma aspiração do que você admira. De repente, o tempo passa e aqueles traços que você admirava desaparecem. Seu amor desaparece, né? E você não é culpado por isso, porque a engenharia daquele amor estava em ver no outro traços que te aspiram se você não é, mas pelo menos ter alguém do lado que seja, né? Você é tímido, aí você ama o extrovertido, porque ele te salva. São né? as relações complementares, Isso, né? ele Que você te encontra no outro salva, aquilo né? que lhe falta. Sabe o tímido que entra numa festa, pega um copo, fica com o copo o tempo todo pelas beiradas da festa, até o tempo dizer fui, né? Porque não aguenta. Aí você não namora um extrovertido, ele pega na sua mão, te leva, te salva da timidez, né? E o tímido vai salvá-lo em outros aspectos, né? Exatamente. E o tímido vai fazê-lo pensar um pouco. Exato. O excesso de naturalidade, né? Então, Ele muda o seu hábito, que você estava acostumado, as suas sempre tendências. Isso. E o amor. Traz um equilíbrio, aí, acho que é uma repente, simbiose que traz equilíbrio, né? Sim, aí muda. Você deixa de admirar. Você pode, de repente, parar para pensar e começar a sublimar o amor, para recriá-lo. Por exemplo, começar a olhar os ganhos que você tem naquela relação, né? Por quê? Porque como é o ego que produz o amor, né? Quando falo assim, meditação, tirar o ego, é tirar um aspecto do ego, não o ego, porque sem ego a gente não é.
né? Porque olha que lindo, ego no nosso idioma. Ego gosta de alguma coisa, põe o P, pego. E se ele ama, apego, né? É. Então, o ego cria o apego através do amor. E quando o ego é muito grande, cria os ciúmes, né? Que é o apego excessivo. Mas o apego tem que ter. Apego a quê? Voltando. Ao que eu admiro, que eu gostaria de ser, ou a similaridade, que é o amor narcísico. Mas por que eu escolho o amor para falar sobre pensar, todo mundo pensa, mas pensa errado às vezes? Porque justamente o amor é a base das nossas relações. Amor afetivo, sexual, amigo, de mãe, de pai, né? Você pode admirar seu pai e, de repente, deixar de admirar. E o que, falando de sentimento, o que você acha que o mundo precisa mais sentir nesse momento? O mundo precisa aprender a amar. Por isso que eu escolhi para falar do pensar, a dinâmica do amor. Mas o que o mundo está precisando? Justamente entender o que é o amar. Né? Você encontrar, por exemplo, você não ama a sua vida? Encontre um ganho para ela. E às vezes você não admira o que a vida contém. Você não controla o destino da vida. Ô Manuel, mas existem pessoas que amam mais e outras que amam menos. Isso. Por quê? Porque também amar é um residual do amor que você recebeu na infância. É. Amar na vida adulta é uma gratidão ao amor que você teve. Você só dá o que você tem. Exatamente. Só que E de é um onde vem? aprendizado, né? Aonde vem? Vem da infância. São as primeiras pessoas. Olha que interessante. A gente não nasce, não escolhe onde vai nascer, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão. Você nasce numa vida que você não escolheu. E você vai ter que aprender a amar. Né? Só que não nos ensinam. Então a gente fica cheio de mágoas. São os traumas E às vezes da infância. aquele pai e aquela mãe te têm mesmo sem se amarem. E muitas vezes sem o desejo também que você nasça, né? Que afeta profundamente, porque já está provado que uma mãe que não deseja um filho não passa para o filho ou para a filha a oxitocina, ou seja, o neuro-hormônio que faz você se vincular à vida. Então você já nasce, né, com a ausência de um hormônio que faz a gente vincular à vida, um pouco do hormônio da resiliência. Sim. Por que é vincular à vida? Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Né? E quem não tem esse hormônio, primeiro não acontecer como queria, a pessoa se destrói. E um pouco do prazer da vida também. É um vínculo. Não é tanto prazer, porque às vezes a gente não está com prazer, mas não quer morrer. Sim. Né? Sim. Você gosta da vida, você só quer aprender a fazer a vida agradável, né? E aí, essas pessoas que não foram desejadas não têm, né? Inclusive, as mães que não desejam, às vezes, têm dificuldade de amamentar. E vende na farmácia oxitocina. Verdade. Para poder estimular. Spray nasal. Para estimular, quer dizer, é um neuro-hormônio. Uma vez eu atendi uma pessoa, um rapaz, 19 anos, e ele foi achado na lata do lixo, no Galeão. Só que uma emissora de TV resolveu fazer aquilo uma campanha. Não foi com uma intenção ruim. Foi uma intenção boa, uma campanha. Só que ele cresceu com esse estigma, o menino da lata do lixo. Você pensa bem, se a gente às vezes esquecem da gente num convite de aniversário, você imagina você saber, publicamente sabido, que você foi jogado na lata do lixo. Né? Muito duro isso. É duro. Por quê? Primeiro, porque não teve oxitocina. Então, ele já não tem a capacidade de se manter, mesmo que a vida seja fácil. É químico, depois, né? É químico. É uma rejeição intrautera. Vai muito além do emocional. Tem um déficit. Sim. Tem um déficit real. Hormonal, né? É como falta de serotonina. Sim. É um déficit. Então, o que acontece? Ele simplesmente não saía do quarto com 19 anos. Por quê? Porque não podia ir para o mundo, né? Eu já não tenho lá dentro, sem entender, esse hormônio, neuro-hormônio do desejo da vida. E ainda sou jogado no lixo. E o mundo sabe? Eu fico muito mais com a rejeição do que com a adoção. Porque eu não consigo abandonar a rejeição, né?
para poder adotar o que me foi dado na vida. Porque é incapaz mesmo, né? Não foi nem munido Não, nem neurohormônio, nem da discrição, né? Da minha Lata situação. do lixo também é muito forte, né? Muito forte. Lata do lixo, quer dizer, sua mãe queria te matar. Então, o ser humano, aí, para aprender a amar, né? Como é que é isso? Eu vou ter que encontrar um ganho na minha vida. E se eu só olhar a perda, o que acontece? Eu não vejo razões para existir. Então, tem que ter alguma coisa muito forte para te dar ali um brilho nos olhos. Isso. E aí o ganho na vida seria, nesse caso, a chamada reparação. Eu vou fazer pelos outros tudo aquilo que, de um modo, evita que passem por aquilo, né? Eu faço a reparação, voluntariado, doação, depoimentos, isso tudo, todas as pessoas que param de beber, de se drogar, não vão fazer palestras. Por quê? Quanto mais eu me afirmo na condição de eu superar, mais eu sou obrigado a me manter naquele quadro. Sim. E aí eu encontrei um sentido da minha vida, né? Fazer que os outros vejam em mim uma referência de transgressão daquilo. De se reinventar. É quase ter que se reinventar pelo todo. Reinventar de uma maneira em que você encontre uma compensação na sua vida. Eu passei por isso, né? E eu, por exemplo, pessoas que perdem filhos, né? E vão se dedicar, por exemplo, a mãe do Cazuza. O que ela fez com a maior sublimação? Fundar a Fundação Viva Cazuza. E ela, de alguma maneira, ressignificou a existência dela. Ela não morreu com morrido. Né? E manteve a memória do filho. E manteve, traz o filho vida. Exato. E ela não morre com morrido. Porque o que a gente tem que aprender para amar também é que a gente vai conservando, como se fosse aqui, nesse cenário aqui, as coisas mortas. Só que, mesmo que você mais ame, onde ficam as coisas mortas? É onde você mora? Você põe num conjugado, né? Aliás, ninguém quer ir para o conjugado. Mas nós vamos. Você não fica com o maior amor da sua vida à sua frente. Então, o que acontece? Por quê? Porque comer comida morta por muito tempo é se envenenar. Comer comida envenenada. Já passou o prazo de validade. Então também está ligado os acontecimentos passados. Já passaram. Você traz até hoje aquilo, você está se envenenando. Você não morre por causa daquilo. Nada nos mata, a não ser um acidente fatal. Mas você se suicida simbolicamente ao comer aquele passado que já está com prazo de validade vencido. Então, o que você faz? Aquilo que você passou, você põe para a sua vida como um modo de superação, né? Um modo de você encontrar o seu lugar no mundo, apesar da dor. E o seu lugar do mundo, ela abriu a Paula com uma expressão que eu adorei, alma e calma. Né? O que é alma? Né? Aquela essência invisível que nos conduz aos nossos talentos, é a alma. Né? Por isso que talento é latente, vem da palavra latente. O que você descobre de latente em você para você encontrar a sua razão no mundo? E aí, se você encontra sua razão no mundo da alma, você encontrou uma casa para você viver, que é o quê? O que você faz. Sim. Que, na verdade, o que nós fazemos é o nosso lar, né? Que nós estamos aqui. Viramos o momento do nosso lar. Alma, que encontrou a casa, calma. Com consciência, se calma. A alma que se sabe é alma calma. Manuel, o processo do autoconhecimento às vezes pode ser doloroso. Sim. Você já precisou atravessar alguma dor para se conhecer? Eu atravessei muitas dores. A maior delas é a perda do meu filho. Com 16 anos de idade, ele sofreu um acidente de moto. E, para mim, E eu mantive isso numa discrição muito grande. Então foi uma dor muito solitária. E eu aprendi também, já era psicanalista, mas eu casei muito cedo, com 21 anos. Tive o Vitor Hugo, era em homenagem ao Vitor Hugo, poeta.
E era o nome que eu queria ter. Então eu sublimei, né? Ao invés de chamar Manuel, eu dei ao meu filho o nome que eu queria ter. Isso é que é reparação. Você dá para o outro aquilo que você não teve, segue em frente. E Deus tomou de volta, né? Porque Deus nos empresta as pessoas, né? Elas não são nossas. Ele tomou de volta e eu não podia morrer com morrido. E eu continuei minhas atividades, mas foi muito duro, porque foi muito solitário. Sou uma pessoa pública, então... A morte Desculpa, a morte é muito dura, né? E de jovem. Muito. Você testemunhar a morte de um filho não tem nome. Não. Se você perde um marido, você é viúva. Você perde o esposo, é viúvo. Você perde pai e mãe, é órfão, mas... Agora ele perdeu um filho, não tem nome, é inominável. Então, eu tive, e eu acho, e eu tive outros casos dramáticos dolorosos da minha família, e eu acho que justamente para dar veracidade à minha vocação, eu tenho dentro de mim que eu estou falando que eu superei. Por isso que eu sou tão seguro do que eu falo. Por quê? Não tem saber só, tem vivência. Eu hoje, com 67 anos, né, que eu vou fazer ano que vem, eu já ponho a data, sabe? Eu adianto. Eu não tenho medo da data. Só você que joga essa data pra frente. Porque eu não tenho medo, eu acho que justamente isso. Todo mundo teve 20 anos por um ano. Então não é injusto passar dos 20. Dura um ano para todo mundo. Viveu bem ou viveu mal, dura um ano. 30, um ano. 40, um ano. Então eu tive um ano por todas as datas. E chegar aqui a dizer que eu tive 66 anos, chegando aos 67. Mas nada definiu o meu rosto. Eu não me defino pelos acontecimentos. Eu defino pela minha aspiração naquilo que eu quero de vida. Eu tenho um amigo que veio para o Rio de Janeiro, de uma família grande, porque queria... Isso é muito interessante a gente aprender. Porque queria mais da vida do que o lugar que ele morava. Por que isso? Porque nós nascemos, às vezes, com um psiquismo que é o tamanho de um conjugado. Aí pouca coisa serve. Vocês já pensaram quando a gente passa na estrada, vê aquela casinha na beira da estrada e olha aquela cidade, tem um Grêmio Recreativo e domingo a igreja, e mais nada. E você está passando num carro e você é 1000 metros quadrados aqui dentro. Você olha para aquilo, te dá um vazio e pergunta como que aquela pessoa pode viver o resto da vida aqui. Você nem acredita, né? Nem acredita. Porque ela é adaptada, não porque ela se conformou, porque na vida dela, como um conjugado, não cabe muita coisa, senão entope. Ela se a decoração é o que basta. Nós, às vezes, nos violentamos, porque nós temos 1000 metros quadrados e, para se mostrar simples, pouco ambicioso, você não decora essa existência. Casa não decorada é desconfortável. E a sua vida é desconfortável. Então, a primeira coisa do se saber que você falou no seu texto de abertura é exatamente isso. Qual o meu tamanho para a vida? Né? E esse meu amigo veio para o Rio de Janeiro e depois passar por várias cidades e descobriu o tamanho da vida dele era maior do que o tamanho da cidade originária. Outra questão que vence-se na vida é o quê? A culpa de você não se identificar com aquele núcleo que você nasceu e você se sente culpado como se não amasse. Né? E você não se identifica porque sua alma é vasta ou menor. Isso. Tem gente que é o contrário, nasceu num mundo amplo, que é um conjugado, quer morar em Mauá, fazendo fitinha, e tudo bem. São escolhas. E aí você acha medíocre, a mente medíocre, pouca coisa quer, né? Não, sem cada ambição. Um tem um tamanho, e se você não sabe o seu tamanho, você decora mal a sua existência. Síndrome de burnout, o que é? Síndrome de burnout é exatamente o excesso de coisas, não do trabalho, de coisas na vida. Se você é do tamanho errado para tudo, você é mãe demais, mulher demais, atleta demais, profissional demais,
Não cabe em você. O excesso, Não, você ou não você segura. não está tendo a sabedoria de colocar o peso certo em cada coisa da vida Do também. tamanho. Do Não, tamanho. Não, e eu acho que você não consegue Meu ter tamanho de mãe. presença As também. mulheres se obrigam eu acho que você muito falou sobre a ser isso. mãe demais, Mãe demais. mulher demais, amiga demais, voluntária demais. Chega aos 40 anos, sai enguiçada. Eu Aí, adoro demais. Mas eu Cabe. adoro demais. Mas cabe. Mas Eu eu toda nesse hora momento, falo. eu fico. A G fala, Paulinha, só que agora eu virei esquecida, porque eu quero tanto, tão demais que eu não estou conseguindo ter presença. Isso aí. É. Isso aí. Você passou o tamanho. É. Agora também tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de se olhar para dentro, né? Como é que a gente pode reverter Ou medo, isso? né? É medo de olhar para dentro. Medo. Não, tem Esse olhar gente é que- o medo, né? Agora, como reverter? Eu já tenho 36 anos de consultório e 36 anos de curso. Por mim já passaram 8.000 pessoas. O meu curso foi enorme. Foi por quê? Porque na pandemia eu vi que o meu tamanho já não era aquilo. Eu não queria ter centro cultural na Barra, não queria ter, porque além das salas que eu alugava, como Leblon Corporate, eu alugava a Lagoa, ali no Jardim Botânico, Grajaú, e eu tinha um centro cultural, Instituto Cultural Manuel Carneiro, porque eu queria que meu nome desse cultura para as pessoas. Eu não aguentava. Eu tinha um motorista que me esperava, Eduardo, porque eu da formação almoçava num lugar, ia para a Barra, depois voltava para atender. Aquilo já estava grande. Mas se eu fechasse, ia parecer que eu estava falido, né? Manuel fechou. Fechou uma coisa. Não é? Mas Não é? Também tem que administrar isso. Mas eu vi ali que o meu tamanho estava errado para aquilo tudo. Não que eu não gostasse do que eu fazia, mas sim do tamanho que eu estava. Quando a gente veste tamanho errado, não fica elegante, não fica bonito. Quando você veste o tamanho errado dos seus papéis, a vida não fica elegante, não fica bonita. Manuel, muitos associam espiritualidade à fé, mas você fala de uma espiritualidade que vem da consciência e da lucidez. O que é viver de uma forma espiritual para você? Viver. A religião, ela nos dá uma visão de uma entidade que nos olha, nos zela, nos cria, nos protege e nos refaz. Você vê que o ser humano precisa encontrar na vida essa ideia de que tem um olho que nos olha, né? Então, a espiritualidade, viver com espiritualidade, é sempre acreditar que pelo menos você, se está sozinho, não que você tenha que acreditar em Buda ou em Deus, mas se Deus está dentro, você cria simbolicamente a imagem de que você está mesmo se olhando. Primeira coisa é aprender a se preservar para viver bem. Isso é um ato de fé, porque se preservar é justamente o que tem na religião católica quando a gente diz assim: Pai, afaste de mim esse cálice sujo de sangue. E é uma mensagem linda, por quê? É uma mensagem espiritual, porque fala que aquela pessoa que te machucou, ela sujou de sangue, você não vai beber dela. Sem culpa você se afasta, né? Então já está ali o primeiro ato de espiritualidade, né? Você ter sem constrangimento ou culpa se afastar do mal. Aquela pessoa te fez mal. Nem tudo, perdoar não é se misturar a pessoa que te fez mal ou assim. Isso que eu ia perguntar, perdoar ou se afastar? Sabe Os o que dois é perdoar? juntos? É pelo ar, vem perlar. Perdoar é pelo ar. Então, solta. Se solta, não está perto. E perdoar é um ato da mente ou da alma? É um ato de sentimento, por isso que muitos dizem da alma, né? Você sente. Mas o que é sentimento? Sentir mentalmente que você é livre realmente para viver a mesma coisa de um modo diferente. A gente não muda o acontecimento, nem o que a pessoa nos fez, mas eu posso viver aquele ato de um modo diferente. E, às vezes, eu vou viver aquele ato de um modo diferente, me libertando do constrangimento de como perdoar um pai ou uma mãe. E, no final do tratamento, a mãe foi buscar um rapaz. E o rapaz bonito,
educado, mas o rapaz virou para a mãe e falou assim: ai, mãe, quando eu chegar em casa, eu quero dar um almoço para os meus amigos, com tudo que você tem de mais bonito, com aquele prato de camarão que você sabe fazer. Eu ouvi, porque eu ia e encaminhava as pessoas para entrega a quem ia buscar, né? Às vezes não era a família que ia buscar, eram outras pessoas que a família não queria mais. E aí a mãe disse assim: meu filho, você vendeu tudo para as drogas. Eu não tenho mais nada. Olha. E eu não tenho como. Mas o que que tem? Você não se vendeu. E eu não me vendi. Estamos aqui. Ou seja, ela perdoa, né? Eu tenho uma felicidade inata, apesar de às vezes estar tenso, preocupado, muita gente confunde, né? Você está tenso. Hoje eu terminei de atender meio em cima da hora, porque eu não podia eliminar alguns atendimentos, e eu estava meio ansioso, assim, para vir, né? Então, mas se ele é feliz, ele é zen, por que está ansioso? Está ansioso porque está atrasado. E a vida tem horário. Você não acha que... e Eu tem sempre que ser falo adulto. uma coisa para as meninas assim, você não acha que ser feliz é uma escolha, uma decisão diária? Ser feliz é uma decisão diária de poder recriar o orgulho do seu ego pela maneira que você está enfrentando o impensável. Uau! Que lindo. Tem gente que não consegue. Não, que se valoriza muita- pelo drama. E a felicidade é a valorização de continuar vivendo apesar dos pesares, né? Por isso que eu me considero uma pessoa feliz, porque eu não sou definido pelo trágico. Nenhum trágico me define, nenhum trágico me faz parar, ninguém me faz parar. Quem vai me fazer parar é Deus. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube e quem entra tem benefícios reais que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio. Pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. A Natália Siqueira, do nosso clube de membros, Manuel, mandou uma perguntinha para você, eu vou ler aqui. Tenho andado um pouco triste na minha rotina. Quais práticas diárias você acha que são indispensáveis para o bem-estar? Às vezes a tristeza da rotina é o tédio. Então eu ouço às vezes o casal que diz assim: a gente, para quebrar a rotina, toda sexta-feira sai para jantar fora. Poxa, toda sexta-feira já é uma Virou rotina. uma rotina. Verdade. Então, a gente não percebe que, como Christian Bobin, que é um filósofo francês, fala, né? A massa humana anda sonâmbula pela vida. Ou seja, vive sem perceber. Isso dá um tédio. Primeiro, que às vezes não está deprimido, está distraído das coisas que te fazem bem. Né? Tá sem foco. Então, sem foco e sem saber o que seu ego gosta de ingerir. Ou mesmo que goste, você adora abacate. Agora, comer abacate o resto da vida. Né? Tem que fazer doce de abacate, fazer umas pausas. A gente não tem feriado, não tem domingo para parar. E às vezes as pessoas têm feriado e domingo e fazem as mesmas coisas todos os dias. O tédio é quando você põe seu ego já com previsão do que vai ser. Então, que essa pessoa, né, Natália, você possa realmente olhar a vida com renovação. Fazer o mesmo de outra maneira. Jantar fora, em outro lugar. Não se prenda ao mesmo prato. Não se prenda à mesma imagem. Ao mesmo trajeto. Não existe a fantasia sexual. Seja uma alma porque... peregrina, O Natália. que é a fantasia sexual? A fantasia sexual é tirar o ego do tédio da repetição do mesmo. Não precisa dar traição, mas pode ser que você coma o abacate vestido de salada. Maravilhoso usar a sua criatividade, a sua mente expandida. Por isso que tem a fantasia. Exato. Por isso que tem a decoração. A decoração é uma maneira de fazer o mesmo de uma maneira diferente. O Adoro. mesmo
né? Com as suas fantasias da vida. Por isso que a Muito gente legal. medita, para a nossa criatividade se expandir e a gente conseguir acessar. Manuel, a gente vive hoje numa era de performance. Como que a gente acolhe a nossa imperfeição sem perder a busca pela evolução? Nós vivemos no mundo visual, né? Internet, visual. Não adianta brigar contra essa realidade. A visualização é uma busca de ser desejável. Desde que a gente nasce, vamos para o berçário, né? Nos ver. E a criança tem que ser desejável. Então, isso é muito difícil, porque o mundo exige que a gente seja palatável até o último suspiro. O que é ser desejado? Então, a gente não aceita as marcas e as transformações, os terremotos que acontecem no nosso rosto, né? Que cai, né? Né? Por quê? Porque tem, além disso, que eu sou contra, sabe, mudar o seu visual para postar o que você não é. Eu gosto de que apareça as minhas rugas. Eu gosto que apareça quando eu estou abatido de não ter dormido bem, que aí não sou eu. Sim. Foi à noite. Agora, as rugas, a minha dermatologista queria tirar isso aqui. Falei, nunca! Isso é a marca que eu penso. Que eu me preocupo. É a marca do meu pensador, mas não é o pensador. Não quero tirar essa ruga. Diziam, quando eu era jovem, que eu ia ser muito charmoso quando eu tivesse isso. Quando eu comecei a ter isso, mandaram preencher. Então, sabe, primeiro, se amar saber que você tem sempre um ponto na vida da imagem em que você vai ser desejável por algum aspecto. Se não for fora, é dentro. Se não achar razões para ser dentro, sai dessa e encontra dentro uma razão para você ver o seu ponto forte. Melhor dentro que é menos perecível, né? Porque dá esse mergulho profundo. Porque eu, quando era mais novo, eu pensava assim, aquele papo de pessoa mais velha, a gente continua o mesmo, né? Eu falei, continua o mesmo nada, né? Continua o mesmo, né? Isso é que é perigoso, porque aos 50 anos eu olhei meu armário e falei, não posso vestir mais dessa maneira. Eu não continuo o mesmo, a infância, nossa. E quem conserva a infância, conserva a espontaneidade, a curiosidade, então conserva o evoluir, né? A sede de viver, né? A alegria. Delícia. Manuel, a gente faz sempre uma dinâmica. Então a gente vai falar umas palavras e você fala o que você sentir. Encontro. Meu encontro com a psicanálise fez encontrar com a vida. Ai, que lindo. Meu curso que eu ensino psicanálise para leigo, é um meio de gratidão à psicanálise por tudo que ela me fez ser. Sabedoria. Sabedoria, eu acho que é uma coisa que eu li há um certo tempo, né? Uma vez eu ganhei um livro da minha psicanalista formadora, que era atriz até, Jacira Silva. E ela me deu um livro, eu detestei o livro. Aí eu sublinhei uma frase, isso me marcou muito, porque definiu muito. E ela disse, você não gostou do livro por quê? Eu falei, não sei, é chato. Eu falei, mas sublinhei isso. Ela falou, poxa, você adorou o livro. É igual a vida. Se você tirou da vida alguma coisa, você soube ler a vida. Você soube ler o livro. E assim vai ser, Manuel. E a frase que eu adotei, que não é minha, muita gente pensa que é minha, mas é do livro, que é importante você, então, criar para cada fase da vida a sua melhor versão para viver aquilo. Eu concordo, 100%. Exato. Essa era a fase do livro. E controle? Se existe a palavra controle emocional, é porque existe a descompensação. Ser equilibrado não é... Muita gente fala, nossa, você não é psicanalista, faz isso. Não, eu tenho controle. Se eu tenho controle, é que há o que controlar, né? E às vezes o controle enguiça. É verdade. Então, controle emocional é exatamente saber que nós somos meio Maria Fumaça. Se não sair a pressão numa palavra, você explode. Tem gente que não fala, mas se explode se destruindo. Manuel, muito obrigada por pensar, por estar aqui.
E como é que as pessoas podem te encontrar? Olha, eu tenho o @Manuel Tomás, eu tenho o blog Grupo de Estudos Pensar, Grupo de Estudos Pensar, que é a marca minha, né, dos cursos. E ali tem todas as entrevistas que eu dei, todas as crônicas que eu escrevi para os jornais, para tudo, enfim, muita coisa na vida. Tive programa de televisão na Bandeirantes 2 anos. Então, tem a maneira de me achar hoje em dia nesses modos, do que dar o número que às vezes não dá tempo. @Manuel Tomás no Instagram, eu estou lá, eu posto muito stories, muito mais do que aquelas outras postagens, mas tem meus dados ali e me encontram também quando aprendem a ser felizes, estão me encontrando sem saber que me encontraram. Ah, que lindo. Eu acho isso. Maravilhoso. Muito obrigada. Olha, obrigada. Foi muito bom ter você aqui, te ouvir seus pensamentos, seu conhecimento. Obrigada, Manuel. Obrigado a Foi vocês. um aprendizado. Obrigado a vocês. Paula, eu conheci ela seguindo meu curso à noite, lembra, Paula? Pô, mas isso sei lá, Manuel. Mas Fico sei até com lá, vergonha. mas Quantos eu não anos? sei, 20 mas eu- atrás? Tem pouco tempo. Pouco tempo, foi ontem. Foi ontem, Foi outro dia. ontem. E vocês eu conheci agora e adorei Ai, que estar bom. E se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. O nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?